Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Beto e hoje eu tô aqui pra falar mais uma vez sobre a nossa princesa do pop, Britney Spears. Nas últimas semanas, provavelmente vocês devem ter visto bastante o nome da Britney nos portais de notícia, nos jornais, nas revistas, nos trending topics, em todos os lugares, tudo porque tivemos recentemente novas informações sobre a tutela dela que já passa dos 13 anos. Então hoje eu vim contar pra vocês todos os mais recentes acontecimentos nessa batalha da Britney Spears contra a própria família. Mas, antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo e já se inscrever no canal pra dar aquela ajudinha. Então, é isso aí, vamos lá! Bom, pra começar, eu já vou avisar que se você quiser entender melhor toda essa história, detalhe por detalhe, e aí depois de assistir esse vídeo, é só você clicar no card que vai aparecer aqui em cima, porque eu já tenho um outro vídeo aqui no canal falando mais sobre o movimento Free Britney e sobre a tutela dela, desde lá em 2007, 2008, que aconteceu todo aquele bafafá na vida da Britney. Então, nesse vídeo vocês conseguem entender um pouco mais da história, e aí faria todo sentido vocês assistirem ele primeiro e depois esse aqui. Como a maioria de vocês deve saber, em 2007, a Britney passou por vários episódios muito traumáticos na vida dela. Ela sempre foi muito assediada por paparazzi, ela sempre foi alvo de muitos golpes, se envolveu com péssimas influências, teve também a família por trás que nunca colaborou, sempre foi uma família assim, bem complicada. E no meio disso tudo, ela acabou passando até por aquele episódio super conhecido, quando ela raspou a cabeça na tentativa de deixar pra trás aquela imagem da Britney Spears. Afinal, a gente sabe que por uma diva pop, uma estrela mundialmente conhecida, o cabelo loiro, aquela figura dela, representava muito. Então eu acredito muito que esse episódio tenha acontecido muito por conta disso. Ela raspou o cabelo na tentativa de destruir a própria imagem dela. Afinal, por que os paparazzi iam querer uma foto dela destruída? Por que iam querer uma foto da Britney Spears, sendo que a Britney Spears já não era mais a Britney Spears? Só que quando ela tentou fazer isso, numa tentativa de fugir dessa história, tudo piorou ainda mais. A mídia atacava ela o tempo todo, não dava sossego em momento nenhum, e até mesmo a maternidade dela começou a ser questionada por várias pessoas, inclusive por vários tabloides, enfim, pela mídia toda. Eis então que depois de todo aquele período super turbulento, em 2008, a justiça concedeu ao pai da Britney, o Jamie Spears, a tutela sobre a filha dele. Diante de várias preocupações com relação à saúde mental dela e tudo mais, o sofrimento da Britney sempre foi uma coisa que rendeu muito pro show business, né? Sempre foi algo muito procurado por paparazzi, pelos portais de fofoca. Então, o Jamie Spears, ele começou a controlar não só a carreira da Britney e os negócios, como também a vida pessoal dela. As coisas realmente saíram do controle e no dia 24 de junho, a Britney Spears quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre o que ela tem vivido nesses últimos 13 anos. É um histórico, gente, gigante de muito trabalho forçado, mentiras, abusos, nossa, assim, coisas horríveis, uma atrás da outra. Inclusive, esse vídeo aqui vai ter alguns gatilhos, porque essa história não é nada fácil de engolir. Mas enfim, o movimento Free Britney, ele foi criado já há vários anos, a partir de algumas evidências que apontavam que a Britney estava sofrendo maus tratos nos bastidores da carreira dela. Até então, não era nada confirmado, era apenas uma sequência de vários indícios que levavam os fãs a acreditar que a Britney não estava bem. Com o passar do tempo e dos acontecimentos, o movimento ele foi ganhando cada vez mais força. E aí começou a conquistar a atenção de muitas pessoas, inclusive celebridades, que começaram a falar sobre esse assunto, da voz da Britney Spears, e acabaram, né, popularizando ainda mais o movimento Free Britney. Foram muitas as vezes, inclusive, que a tag esteve em alta no Twitter, e as pessoas chegaram até a ir pra rua já protestar, pedindo pra que a Britney ganhe a liberdade dela novamente. E aí você me pergunta, nossa, mas se tá tão ruim, por que ela nunca falou sobre isso antes? E eu te respondo que foi simplesmente por medo. Triste, mas é real. Quando que a gente ia pensar que uma das maiores artistas, uma das maiores estrelas, uma mulher conhecida pelo mundo inteiro, estaria vivendo nessas condições e sendo controlada por várias pessoas? Eu não sei vocês, mas se não fosse diante de tantas evidências e tantas provas, eu acharia isso algo muito difícil de acontecer. Ela não pode sair de casa sem a permissão do tutor, ela não pode ver os filhos, ela não pode sequer trocar o armário da cozinha dela com o próprio dinheiro sem que as pessoas deixem, mesmo depois de
tantos e tantos anos de trabalho. A mídia sempre pintou ela como uma figura completamente fora de controle, como uma péssima influência. Então, o que impediria isso de acontecer mais uma vez? Ela teve receio que as pessoas não acreditassem nela, e sinceramente, gente, eu acredito que o abuso psicológico por trás disso deve ser tão grande que em algum momento a Britney deve ter pensado se ela realmente seria capaz de cuidar da própria vida. Aquela coisa, todo mundo me diz que eu não posso, todo mundo me diz que eu não consigo. Então, será realmente que eu consigo? Talvez eu não consiga. As pessoas falam uma mentira e batem na mesma tecla tantas vezes que isso acaba se tornando verdade. E 13 anos é mais do que suficiente pra isso. E assim ela foi levando e aguentando tudo calada. Porém, agora ela falou sobre isso e admitiu pela primeira vez que todas as vezes que ela falou aos fãs que estava bem, como aquela vez, por exemplo, que ela postou no Instagram dizendo que, nossa, eu estou vivendo os melhores dias da minha vida, na verdade, ela não estava nada bem e tudo não passava de uma mentira para deixar as pessoas menos preocupadas. Durante uma audiência que aconteceu online, a Britney Spears contou toda a verdade e pediu ajuda à juíza Brenda Penny durante um depoimento que durou cerca de 23 minutos. Ela contou inclusive vários detalhes sobre o período que ela estava fazendo uma das suas turnês em Las Vegas, que foi a turnê Piece of Me, e depois de 4 anos de turnê, ela precisava de uma pausa. Ela estava trabalhando durante muito tempo sem nenhuma pausa, ininterruptamente. Só que tanto o pai dela quanto a equipe não deixavam ela parar de trabalhar, nem que fosse um único show. O The New York Times chegou inclusive a noticiar que a Britney foi obrigada a trabalhar e apresentar um show em Las Vegas com 39 graus de febre. E aí os fãs começaram a vasculhar e acharam um vídeo desse dia, desse show, onde ela realmente diz no palco que estava com 39 graus de febre. E as pessoas acharam que ela tava falando da boca pra fora, que ela tava brincando. Naquele momento, as pessoas ainda não tinham entendido direito do que se tratava, mas agora a gente tem certeza. Tudo piorou mais ainda quando, durante um dos ensaios da turnê, a Britney se recusou a fazer um passo de dança. Ela não queria fazer uma parte da coreografia, ela não tinha gostado, simples assim. Olha só que grande motivo para uma briga, não é mesmo? Ela disse o seguinte no tribunal sobre esse caso: Excelência, eu não estou aqui para ser escrava de ninguém. Eu posso dizer não para um movimento de dança. Mas esse foi só o início de um depoimento que, se você acha que tá ruim, ele ainda vai piorar muito. Pra quem não se lembra, a Britney Spears cancelou uma das suas residências em Las Vegas pouquíssimo tempo antes dela começar. A residência Domination já havia até sido noticiada, já estava preparada, com tudo pronto e ensaiado, porém a Britney não topou e falou: não, eu não vou apresentar isso. Foi então que ela despertou de uma vez a ira dos empresários dela, do pai dela, e logo depois um dos psicólogos dela, né, um dos terapeutas dela, ligou e disse o seguinte: que as medicações dela seriam trocadas para que ela parecesse bêbada o tempo todo. Tipo, eles mantinham ela meio que dopada. Aí nesse depoimento dela, ela disse o seguinte: 3 dias depois que eu disse não para Las Vegas, meu terapeuta me levou para uma sala e falou que tinha recebido 1 milhão de ligações dizendo que eu não estava cooperando nos ensaios e não estava tomando a minha medicação. Tudo isso era uma mentira. No dia seguinte, ele começou a me receitar lítio, do nada. Ele tirou os remédios que eu tomava há 5 anos, e lítio é uma medicação muito, muito forte e completamente diferente de todas as que eu estava acostumada a tomar. Mas ele me receitou isso e eu me sentia o tempo todo como se estivesse bêbada. Mais uma vez, esse é só o começo e não para por aí. A Britney recebeu uma ligação do pai dela dizendo que os médicos estavam pensando em mandar ela novamente para uma clínica de reabilitação e que para isso ela teria que pagar $60 mil por mês do próprio bolso. E aí então veio esse trecho aqui que acabou comigo e, gente, essa única situação já seria o suficiente para gerar traumas muito profundos numa pessoa. Ela disse o seguinte: nesse momento que meu pai me disse isso, eu chorei no telefone e ele amou cada minuto. O controle que ele tinha sobre alguém tão poderosa quanto eu, ele adorava esse controle. Machucar a própria filha 100%, 1000%, ele amava isso. Como que um ser humano desse pode ser chamado de pai? Alguém me explica? Porque pra mim
que isso não é ser pai nem aqui, nem Nárnia. Enfim, né, vamos lá. Tudo estava indo, tipo, ladeira abaixo, tava só piorando, e depois de internada nessa clínica de reabilitação, os abusos só pioraram, sendo que os funcionários da clínica obrigavam ela a trabalhar todos os dias, 7 dias por semana, o tempo todo contra a própria vontade, ou seja, ela era meio escravizada dentro da clínica, sem contar que todos eles viam ela nua trocando de roupa, ou seja, infringindo toda a privacidade dela. Ela disse o seguinte: eu trabalhava 7 dias por semana, sem folga nenhuma. A única coisa parecida com isso na Califórnia é tráfico sexual. Obrigar alguém a trabalhar contra a sua vontade, tirando tudo que é seu, incluindo cartão de crédito, dinheiro, telefone, passaporte e te colocando em uma casa com várias pessoas. Eles me viam trocando de roupa todo dia, nua, de manhã à tarde e à noite. Eu não tinha sequer uma porta no meu quarto. Vocês estão vendo que eu tô começando a surtar e tô ficando sem paciência, porque, gente, como que você, justiça, né? Como que juízes, advogados e sei lá quem deixa uma coisa dessa acontecer, gente? Nossa senhora, sabe? Já seria pesado com qualquer pessoa e me surpreende ainda mais isso acontecer com a Britney Spears. Cara, meu Deus. A mulher tá nos holofotes o tempo todo e ninguém enxergava isso. Depois de toda essa rotina de abuso dentro da clínica de reabilitação, não foi à toa que a Britney foi fotografada durante um passeio na Páscoa destruída. Ela tava, gente, com uma aparência de muito cansada, um semblante extremamente triste, e isso acabou gerando uma preocupação bem grande nos fãs e em várias outras pessoas que viram essas fotos circulando pela internet. Mas, na época, o que saiu na mídia foi que ela havia se internado por vontade própria, por não estar sabendo lidar com uma doença que tinha sido diagnosticada no pai dela. Só que, neste mesmo final de semana de Páscoa, que ela saiu da clínica para passear com o namorado e foi fotografada, o pai dela também foi fotografado pescando tranquilamente, passeando assim, pleno, entendeu? E as pessoas começaram a se perguntar: cara, mas esse homem não estava doente? Não sei, talvez ele nunca tenha estado doente, sei lá. Eu só sei que tudo isso era uma grande historinha para boi dormir. No fim do depoimento, a história piorou mais ainda, e a Britney Spears contou algo que, assim, pra mim foi o trecho mais chocante. Ela revelou que ela tem muita vontade de se casar novamente, de ter mais filhos, só que ela não pode porque a equipe dela simplesmente obrigou ela a colocar um DIU. Ela tenta ir no médico há anos pra tirar esse DIU, só que a equipe não permite porque eles simplesmente não querem que ela se case de novo ou tenha mais filhos. Eu fico chocado, gente. Esse caso, ele me gera uma revolta tão grande, porque eu fico pensando, mano, como que uma pessoa é capaz de fazer isso com a outra, ainda mais se tratando da sua filha? Tipo, mano, você tem que ser um lixo de ser humano assim, tipo, nossa, é desumano fazer uma coisa dessa, né? Você, imagina, gente, controlar uma pessoa desse jeito, você infringir toda a liberdade de uma pessoa, ainda mais falando dessa questão sexual, de maternidade, de gerar mais filhos, tipo, gente, nossa. Enfim, ela terminou o depoimento dizendo que tanto o pai quanto os empresários e toda a família dela deveria ser presa. Ela afirmou também que gostaria de processar a própria família e contar a sua história pro mundo. Gente, imagina como deve ser você querer processar e prender a sua família inteira. Geralmente a família são as pessoas que a gente recorre em todos os momentos da nossa vida. Na maioria das vezes são as únicas pessoas que a gente pode contar. E eu entendo que muitas pessoas acabam perdendo a família e perdendo o contato com os pais por inúmeros motivos, e realmente você não tem que se prender à sua família se ela não te fizer bem, mas eu fico pensando, a pessoa é privada de toda a vida social dela, não pode fazer amigos, não pode se relacionar com pessoas, não pode ter filhos e também não pode se abrir com a família, porque a família é o ponto pior dessa história toda. Então, tipo, ela deve se sentir muito sozinha, cara, deve ser bizarro. A repercussão disso foi tão grande que toda a rede social só falou da Britney Spears nos últimos dias. E aí uma coisa que parece até piada foi que o próprio pai dela se manifestou dizendo que ama a filha dele e que não quer vê-la sofrer. Fala sério? Não.
chega a ser engraçado. O Fantástico, inclusive, chegou a fazer uma matéria completa sobre esse caso da Britney e conversou com um dos advogados dela nesse processo, né, da tutela. E aí ele disse o seguinte durante a entrevista, que ele acredita que o pai dela pode sim perder todo o poder, né, nessa tutela, só que a tutela não vai acabar até a Britney provar que pode cuidar da própria vida. Eu já acho isso um absurdo completo. Você precisa provar pra alguém que você pode cuidar da sua própria vida pra então você perder uma tutela. Tipo, gente, sabe? As pessoas precisam ter liberdade, cara. E assim, a Britney Spears não é como uma pessoa que não faz absolutamente nada. A Britney criou um império. Ela fez tudo. Ela criou uma fortuna. Ela lucrou muito. Ela fez inúmeros shows. Tipo, se uma pessoa consegue fazer tudo isso, se ela consegue passar por todos esses traumas, não tá mais do que claro que ela consegue cuidar da própria vida? Porque pra mim tá. Sinceramente, gente, eu sei que ela é a nossa princesa do pop e que o mundo inteiro ama ela, mas eu também vou ficar muito feliz e eu vou entender muito se depois de tudo isso ela simplesmente quiser tirar uma folga, quiser tirar férias ou quiser nunca mais lançar uma música e estar na frente dos holofotes, porque, mano, tudo tem seu lado bom e tem seu lado ruim. Apesar de hoje ser os fãs e ser as pessoas que estão ali ajudando ela, tudo isso aconteceu também por conta da fama. Sei lá, pra ela o que era um trabalho e o que era muito legal e o que era um prazer de fazer, eu já não sei se hoje em dia deve ser a mesma coisa, porque a quantidade de traumas que ela passou deve ser tão grande que talvez o fato dela subir num palco já seja um gatilho gigantesco, sabe? Então eu acho sim que ela devia passar um tempo curtindo a própria vida depois que essas coisas passarem, porque, mano, ela merece um tempo de descanso, um tempo de paz, sem ser a Britney Spears, princesa do pop. Inclusive, nas redes sociais, vários artistas chegaram a declarar apoio a Britney Spears, como por exemplo Mariah Carey, Christina Aguilera e até o Justin Timberlake, que pediu desculpas pra ela publicamente depois de tantos anos do fim do relacionamento. Inclusive, gente, isso da Christina Aguilera ter falado sobre a Britney e ter apoiado ela serve muito pra vários fãs super mesquinhos que estão por aí que ainda gostam de rivalizar Britney Spears e Christina Aguilera. E sim, depois de tanto tempo, eu ainda cheguei a ver agora recentemente pessoas na internet atacando a Britney porque é fã da Christina, ou atacando a Christina porque é fã da Britney. Gente, nossa senhora, que briguinha, né? Pelo amor de Deus, tá mais do que ultrapassado. Quem também se pronunciou sobre a tutela e sobre toda essa treta foi o ex-marido e pai dos filhos da Britney Spears, Kevin Federline. Apesar de ele também ser um grande de um aproveitador e um babaca, né? Uma nota foi emitida através dos advogados dele, dizendo o seguinte: não importa o quão positivo seja o efeito que uma tutela teve, se agora ela está tendo um efeito prejudicial. Então, Kevin apoia que Britney tenha o melhor ambiente para viver e para seus filhos visitarem a mãe. O melhor para Sean e Jaden é ver a mãe feliz e saudável. Vocês perceberam que esse vídeo aqui, ele já deixou de ser um vídeo comum como qualquer outro e se tornou um vídeo de revolta, né, gente? Porque realmente eu estou lendo tudo isso e falando com vocês revoltado com toda essa situação. Mas eu não sei nem mais o que dizer, meu Deus. Durante uma entrevista ao Page Six, o Kevin também disse que sempre foi o sonho da Britney Spears engravidar de uma menina. Ai, gente, imagina que fofinho. Nossa, eu tô torcendo tanto pra que isso aconteça e pra que ela consiga. Nossa senhora. Foda também é que ela já tá, sei lá, com 40 e poucos anos, né? E enfim, tem essa coisa toda ruim aí, que a idade dificulta e tudo mais, uma bosta. Muita gente nas redes sociais também atacou a irmã da Britney, a Jamie Lynn Spears, por ter feito vista grossa pro sofrimento da irmã durante todos esses anos. Mas ela se pronunciou dizendo que apoia 100% que a tutela chegue ao fim. Será mesmo, gente? Eu não coloco a minha mão no fogo por ninguém mais dessa família. Inclusive, esses stories que ela postou falando isso tá até um pouco forçado, gente. Ela parece que tá tentando chorar. É uma coisa meio assim, sabe? Choro do Carlinhos Maia. Então, aqui no Brasil a repercussão do caso foi tão grande que foi até estampada no Congresso Nacional a hashtag Free Britney no dia 28 de junho, que foi, né, o dia oficial do orgulho LGBT. No dia 29 de junho, o advogado da Britney, Samuel Ingham, entrou com um pedido para acabar de uma vez por todas com a conservadoria, porém, a juíza Brenda Penny já recusou a retirada da tutela com relação ao lado financeiro, né? Porque assim, a tutela da Britney, ela é dividida em duas partes, a questão financeira dos negócios e a pessoal. E o pai dela já não
tem mais controle total da tutela pessoal dela. E sobre esse lado financeiro, sim, o pai da Britney continua controlando tudo, junto com uma super empresa lá dos Estados Unidos que faz a gestão de quantias muito grandes, né, de dinheiro. Mas, finalmente, para finalizar esse vídeo, vamos para uma notícia boa. No dia que eu estou gravando esse vídeo, dia 1º de julho, um dos membros do Congresso norte-americano, que se chama Matt Gaetz, convidou a Britney Spears a depor no Congresso, o que torna o caso ainda maior para a Corte dos Estados Unidos. E aí na declaração, né, numa carta aberta que foi publicada por ele disse o seguinte: muitos outros usaram a sua fama para promover a reforma da justiça social, política e criminal. Esperamos que você, Britney, aceite nosso convite para expressar seu interesse em falar com o Congresso e a América em nome da justiça que você e muitos outros americanos merecem. Sua história de vida e seu tremendo talento em performance continuam a inspirar pessoas no mundo inteirinho. Estamos prontos para a sua resposta. Esperamos que você expresse interesse em compartilhar a sua história. Estamos com você, Britney, o que você decidir. Gente, eu achei isso muito fofo e eu espero realmente que ela consiga e que ela conte tudo e que isso acabe. Nossa, vai ser muito bom. Mas e aí, o que vocês acharam dessa história? Vocês também estão acompanhando tudo? Me digam aqui nos comentários e não esqueçam de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar nas redes sociais e publicar lá a hashtag FreeBritney para ajudar esse caso a se tornar ainda mais conhecido e libertar a nossa princesa do pop. Então é isso aí, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Lost in the game.